Olá, 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 pessoal. Hoje a gente vai refletir sobre quando Jesus mencionou duas situações bem contraditórias. E as situações são as seguintes. Ele falou um religioso orava para Deus e se vangloriava e se exaltava na oração, agradecendo a Deus por não ser como ou igual, né, a um publicano que estava perto dele. Obrigado porque ele dava o dízimo, por isso, por aquilo. Enquanto o publicano, o texto diz que ele nem ousava olhar para o céu, porque ele reconhecia diante de Deus: tem misericórdia porque eu sou pecador, Deus. E aqui a gente começa a refletir de uma certa forma como está sendo o cristianismo moderno, sabe? Porque se a gente repara, muitas vezes a gente sempre se justifica diante de Deus, né? Ah, Deus, por que o Senhor não faz isso ou aquilo na minha vida? Ah, Deus, eu ajudo tantas pessoas e ninguém me ajuda. Ah, Deus, por que isso, por que aquilo? Sabe, de uns bons anos para cá, o cristianismo tem produzido pessoas infantis na fé, pessoas imaturas na fé. Mas o que a gente aprende com o publicano quando ele nem ousava olhar para o céu, não porque ele não reconhecia quem Deus é, não porque ele não temia a Deus, mas porque, em outras palavras, era como se ele estivesse dizendo: olha, Deus, eu não podia nem respirar se o Senhor não me levantasse de manhã. Eu não poderia nem estar aqui falando com o Senhor se o Senhor não quisesse que eu estaria. Apesar de tudo que eu faço, apesar de tudo, o Senhor ainda me mantém o fôlego de vida, o Senhor ainda me mantém em pé. E isso é um motivo de dia após dia eu me arrepender diante de Ti e reconhecer que a reverência deve ser sua, Deus, e não minha, igual aquele religioso fez, sabe, falando: ah, Deus, obrigado porque eu não sou como esse publicano. E muitas vezes o cristianismo moderno tem produzido pessoas assim, pessoas que num primeiro momento elas até compreenderam a veracidade da cruz, o que realmente a cruz significa. Mas quando o tempo vai passando, os anos vão passando, às vezes surge um cargo na igreja, às vezes os tempos se tornam mais fáceis no sentido de recursos financeiros, recursos materiais, e muitas vezes as pessoas acabam produzindo o mesmo discurso dos fariseus. Ah, Deus, olha só, obrigado, porque eu não sou como fulano que está afundado na bebida, afundado na droga, mas não age como um cristão genuíno de ir lá falar da graça de Deus para aquela pessoa. Sabe, tem situações e situações, diversos exemplos que eu poderia ficar aqui falando, mas o cristianismo tem a ver muito mais com a prática do que com o discurso, e é isso que a gente vê nesse texto de hoje. O religioso ficou lá no discurso: ah, obrigado porque eu não sou como o publicano, isso, aquilo. O publicano foi para a prática. Por mais que ele tenha usado palavras, ele foi para a prática, falando: olha, Deus, eu realmente não presto, eu sou pecador, eu sou deplorável, mas eis-me aqui. É exatamente isso que aconteceu quando a Bíblia relata a respeito de Isaías, que ele teve uma visão do trono de Deus e ele declarou: ai de mim, homem impuro que sou, que vivo no meio de homens impuros e tenho o lábio impuro, tenho os olhos impuros, tenho os lábios impuros. A declaração mais forte dele foi sobre os lábios impuros. E eis que o Senhor manda um anjo
pegar uma brasa e tocar os lábios de Isaías, ou seja, isso mostra a purificação que a cruz deve fazer dia após dia em nossas vidas. Porém, a gente tem se declarado cristãos de marcas, cristãos de usar roupas, cristãos de apenas discursos, cristãos de apenas falar que Deus isso, Deus aquilo, Deus fez isso, Deus aquilo. Mas, acima de tudo, a gente não exalta a obra maior de Deus, que foi a entrega de Jesus naquela cruz. Precisamos tomar muito cuidado com o cristianismo que estamos vivendo em nossas vidas, porque lembre-se, nunca seremos justificados por nossas obras. Quando somos realmente salvos e convencidos pelo Espírito de Deus, nós fazemos boas obras, mas que dia após dia possamos tomar a consciência daquele publicano. Olha, Deus, eu sou deplorável, eu sou pecador. Se o Senhor não me levantar, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não transformar a minha vida, se o Senhor não fazer a minha mente nova, nada eu continuarei fazendo, apenas nada. Apenas as obras das minhas mãos não vão durar para sempre, assim como a obra do Calvário, desde a fundação da terra, existe e durará para todo sempre.